conosco para iniciar mais um estudo da manhã. Vamos ler o livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, Bispo de Emanuel, a lição é 8. Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Está em Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras no serviço de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se encontra imensa percentagem das criaturas da terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos. Aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podia ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiarmos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa a lição demasiado profunda. Ninguém alega conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da terra. Homem algum que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vendo a mesa dos pecadores, dirigindo-se naturalmente a meretrizes, ministrando seu verdadeiro testemunho da morte. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual que te encontras, pode ir ao encontro dele para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que ofendam a integridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho serviço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. E assim, meus irmãos, que os nossos pensamentos possam ir ao encontro do Cristo, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma manhã estudando o seu Evangelho, para que esse Evangelho de luz possa florescer em nossos corações e que essas flores que mandam nos nossos corações possam ir ao encontro dos nossos irmãos, para que a gente ajude a um crucificado, para que a gente auxilie a um crucificado, e que a gente possa ser sempre, Senhor, exemplos de caminho da Cristo, as vezes estão tão gentis, envolvam-se na humanidade, com sua luz, com sua misericórdia, a cada coração aflito. Pedimos, Senhor, se possa envolver nossos irmãos, começar pelo estudo da manhã, para que nós todos, Senhor, possamos ouvir o seu ensinamento com clareza e simplicidade. Obrigada por tudo, e Senhor. Agora, no estudo, acho que a Cláudia estava bem falando daqui muito tempo, mas não. Então, os nossos estudos, a Cláudia Janaína, trabalhadora do céu, o capítulo é o capítulo 24. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, e itens 1 a 4, candeia sobre o alqueire, o que fala Jesus por parábolas. Ela vai dar a primeira parte, onde ela trouxe para todos nós. Bom dia a todos. Agradecidos, todos nós agradecidos por essa manhã maravilhosa, e podemos estar aqui hoje confraternizando e ouvindo um pouco mais sobre o que Jesus deixou de ensinamento para todos nós. E hoje, no estudo do Evangelho, como a Simone disse, nós estamos no capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. E nós vamos estudar do item 1 ao 4, e esse item fala sobre candeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Aí, antes de mais nada, primeiramente, a gente
saber o que é candeia, o que é alqueire, que são palavras assim que a gente não costuma muito usar. E candeia é a luz de um lampião ou de um tipo de vela. E alqueire é uma cesta de palha que era usada para levar as compras naquela época. E quando ele fala, né, não ponhais a candeia debaixo do alqueire, significa que a gente não pode pegar essa luz e acoplar uma cesta dentro dela. Então a gente pegou a luz, pegou a cesta e botou. Então por quê? Vamos entender por que Jesus disse para a gente não fazer isso, tá bom? Então vamos começar a ler o item 1. Ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sob o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Isso está lá em Mateus, capítulo 5, versículo 15. Candeeiro também é o tipo de suporte onde a gente colocava a luz. Não tinha luz elétrica naquele tempo, então se colocava num lugar propício para se propagar a luz dentro daquele cômodo, né, dentro daquele local. Aí o item 2 continua assim. Ninguém há que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a ponha debaixo da cama. Põe-na sobre o candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz. Pois nada há secreto que não haja de ser descoberto, nem nada oculto que não haja de ser conhecido e de aparecer publicamente. Aí isso está lá em Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. E está claro nesses versículos todos que nós estamos lendo, que nós, quando tomamos consciência que todo conhecimento destinado à melhoria moral, intelectual, do ser humano, de nós, né, no geral, não deve ficar oculto ou escondido. Assim como a luz, não deve ficar oculta. Se a gente coloca uma luz para iluminar um local, a gente não pode esconder ela. Se a gente quer, o nosso intuito, né, nosso objetivo é iluminar para que as pessoas vejam a luz naquele local, né, naquela localidade. E escondido, não deixar nem oculto, nem escondido, e assim ser divulgado a todos com sede deste conhecimento. Eu sempre conto uma historinha, né, que fala o seguinte: imagina a gente entrando num local bem escuro. Uma pessoa dá uma missão para a gente de chegar, atravessar um túnel, uma caverna escura, sem nenhuma luz. Ó, você tem que chegar, teu objetivo é chegar até aquele outro local, até a saída dessa caverna, desse local escuro. Se a gente acredita e confia naquela pessoa que está nos orientando, a gente até vai. Não estamos vendo nada, a gente tenta cumprir essa meta. Mas, se essa pessoa que nos orienta, assim como Jesus sempre nos orientou, nos dar um pouquinho de luz, que seja uma velazinha pequenininha, ou uma lanterna, e a gente consegue olhar o caminho que a gente está fazendo, com certeza será melhor feito esse objetivo. Nós alcançaremos melhor esse caminho. Chegaremos ao outro lado, com certeza, um pouquinho mais rápido, né? Porque quando a gente está no escuro, a gente vai devagarinho, tateando, olhando, abaixa a cabeça, não sabe, bate. Mas se a gente tem um pouquinho de luz na nossa mão, a gente já faz um caminhozinho, olhando onde vai pisar, se tem algum bicho, a gente já vai mais atento e consegue até fazer esse trajeto um pouco mais atento e mais rápido. Então eu creio que Jesus, quando ele dá essa luz para a gente, ele dá esse informe de que a gente tem que pegar a luz e colocar ela no alto para que todos vejam, para que todos possam ver aquele caminho, esse simbolismo dele com certeza é para que a gente alcance um objetivo muito melhor, muito mais rápido. E a candeia que Jesus nos mostra é isso que eu falei, um grande símbolo que ilumina para o conhecimento, a sabedoria e a compreensão. Porque a gente, com um pouquinho mais de conhecimento, sabedoria e compreensão, a gente vai saber colocar essa luz, né, num local onde todos possam atingir.
não só a gente. Aí continua assim o item 3. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos: por que lhes falas por parábolas? Os discípulos ficaram, por quê? Porque o Senhor fala com a população, com o povo que te segue, por parábolas. Fala com eles logo o que tem que ser dito, como o Senhor fala conosco. E a parábola foi um método mais didático, digamos assim, que Jesus usou para divulgar seus ensinamentos e facilitar o entendimento. Quando a gente começa a alfabetização ou quando a gente começa um curso, quando o professor da gente usa o conteúdo contando uma historinha, com certeza a gente fixa melhor. E principalmente se usar uma historinha do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. E Jesus, como sábio que era, e vamos dizer assim, bem grandioso no que ele queria passar, ele usava esse tipo de historinha. Contava uma historinha usando exemplos do dia a dia do povo que seguia ele. E aí continua assim: respondendo-lhes, disse ele: é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a ele isso não lhes foi dado. Então ele estava querendo dizer, vocês já estavam predestinados a entender o que eu estou falando. O que eu for usar aqui, o que eu for dizer, o que eu for ensinar, vocês já estão cientes, já foram preparados para isso. Mas essa multidão que me segue, e a eles eu preciso que seja dessa forma. Eu preciso que seja contado assim. Aí ele vai explicar mais um pouquinho assim, ó. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Aí tudo que está oculto, um dia aparecerá. Tipo assim, Jesus está falando isso para eles. Pode ser na vida terrena ou espiritual. E as leis divinas devem ser expostas por todos, o que tiverem a felicidade de conhecê-las. Vocês, meus discípulos, ele contando para ele, já têm essa felicidade de conhecer as leis divinas por mim. Porque com essa exposição de conhecimento, a evolução humana segue a marcha da progressão. E eu contando essas parábolas para ele, nunca será tirado do coração deles. Eles sempre vão lembrar. Quem de nós sempre não lembra uma historinha que um professor contou lá atrás, ou um cálculo que um professor contou com uma historinha lá atrás? A gente sempre tem algo para lembrar. Então ele diz isso, que vocês, ninguém vai tirar esse conhecimento de vocês. E eu agindo dessa forma, com certeza, uma maioria aqui que está junto de mim vai guardar. E continua ainda explicando. Falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz: ouvires com os vossos ouvidos e não escutareis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração deste povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, não os cure. E está em Mateus também, no capítulo 13, versículo 10 a 15. Aqui a gente vê uma profecia, ele trazendo uma profecia antiga, que foi dita lá atrás, que nós, e que o povo endurecido, coração ainda, quantos de nós ainda tem o coração endurecido e não quer ouvir, não quer, fecha os olhos, fecha os ouvidos. E se ele trouxesse de uma forma bem didática esse conhecimento,
aos pouquinhos o coração. Porque a gente sabe que muitos de nós ainda estamos endurecidos e pouco dispostos a acolher essa luz. Quantos de nós? Ver a luz no candeeiro e vai lá e assopra, apaga a velhinha. Não está na hora ainda de eu receber esse conhecimento, não estou com o coração aberto, ainda não chegou o meu momento. Quantos de nós ainda não conseguimos aprender com nossos erros, não conseguimos ajudar a todos que vêm a pedir auxílio, mas aos pouquinhos, seguindo a profecia de Isaías, que ele diz aqui, a gente vai puxar um pouquinho o olhinho para ver, o ouvido para ouvir, vamos deixar de ter o coração endurecido e, sem perceber, a luz acende de novo dentro de nós, próximo a nós, para nos acolher do jeito que nós precisamos. E no item 4, Kardec começa a dar a explicação dele sobre todos esses versículos. É de se causar admiração, diga Jesus que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Ele se explica dizendo a seus apóstolos: falo por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer por enquanto. Graças ao Pai, Jesus disse isso. Por enquanto. Por enquanto. Vou contar para eles historinhas, para eles entenderem melhor, para irem abrindo aos pouquinhos os ouvidos, os olhos. E como eu disse sobre os ensinos de Jesus serem por parábolas, faziam parte do dia a dia daquele povo, usando de exemplo a conduta deles. E assim era mais fácil se fazer entendido ao contar essas histórias. O povo que ouvia ilustrava mentalmente. Toda vez que a gente escuta uma história, a gente cria mentalmente aquele cenário. Por isso que ler é bom. Ler ele é bom porque a gente começa a criar. É quando entregam pra gente a história pronta num vídeo, a gente quase não tem aquela viagem. Mas quando a gente conta uma história e você começa a ilustrar ela mentalmente, ou quando a gente pega um livro com gravuras e vai vendo toda aquela gravura, e é assim que Jesus alcançava o coração deles, usando eles pensarem, para poder darem a entrada dessa luz. E quando ele continua dizendo assim, que falo por parábolas porque eles ouvem, mas não entendem, é nesse sentido. Hoje em dia, quantos de nós pegamos a Bíblia, pegamos o Evangelho, lemos e ainda não entendemos? Mas quando conta a parábola do bom samaritano, a gente entende. Da vinha. Quando a gente pega as historinhas que ele contou, a gente acaba entendendo. Fica bem mais fácil. Aí continua Kardec na observação. Digo, continuando o que Jesus disse, digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender estes mistérios. Procedia, portanto, com o povo, como se faz com crianças cujas ideias ainda não se desenvolveram. É o que a gente faz com os pequenininhos hoje em dia, quando eles fazem, que chega aquela fase dos porquês. Por que isso? Por que isso? Por que isso? A gente não conta um monte de historinha para tentar ilustrar, ficar mais suave, ficar mais bem entendido aos nossos pequenininhos.
E Jesus tinha essa certeza que nós ainda éramos muito pequenos naquele tempo. E ele, com aquela sabedoria imensa, eu costumo pensar assim, que Jesus era tipo aquele professor de faculdade que estava lá na escola, no tempo vago, aí faltou o professor do jardim da infância. Aí falou assim: Jesus, tu pode ajudar a gente ali, com aquele pessoal ali, aquelas criancinhas do jardim da infância? Vai dar umas historinhas, conta umas coisas que você sabe, ajuda a gente aí. E Jesus chegou, aquele irmão maravilhoso, na maior boa das intenções, muito intencionado, muito superior, para nós, criancinhas da época, e contar tudo que ele sabia. De um jeito didático, de um jeito que a gente conseguisse entendê-lo, fazer-se por entendê-lo, porque ele tinha todo o conhecimento. Uma palestra de Haroldo Dutra diz que Jesus ele tira 10 em matemática, português, filosofia, história. É 10 em tudo. Então, o conhecimento dele para passar para a gente, e hoje em dia, ainda para passar para todos os que ainda têm o coração ainda fechadinho, o ouvido, os olhos, vai aos pouquinhos entrando, ouvindo as historinhas, porque nós não podemos forçar, nem devemos impor a ninguém, a nenhuma pessoa, nem a nós mesmos, ideias, mas nós podemos e devemos mostrar essa luz com o nosso exemplo, pelas nossas palavras e ações. Quem tem jovem e criança em casa sabe que não adianta dizer assim, ó, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não adianta. Nós temos que ser exemplos, e bons exemplos. Quem não quer ser lembrado por ser um bom exemplo? Já dizia uma frase, né? Vá e pregue o evangelho. Se puder, use palavras. Né? Se puder, use palavras. O que quis dizer com isso? Dê exemplos. O mundo está tão carente de bons exemplos. E a gente sabe que o bem, ele é calminho. Ele não é espalhafatoso. O mal é que gosta de escândalo. E continuando. Tal sentença... Não, foi não. Isso. Procedia, portanto, com o povo como se faz com as crianças cujas ideias ainda se não desenvolveram. Desse modo, indica o verdadeiro sentido da sentença. Não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos os que entrem a possam ver. Tal sentença não significa que se deva revelar inconsideradamente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir. Porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria sem as esclarecer. Quantas vezes ficamos sabendo de fatos no nosso cotidiano que a gente fica, oh, nossa, é mesmo, mas a gente não entendeu nada. Chama a atenção pelo burburinho que causa, o que todo mundo comenta. Geralmente é assim nas redes sociais, né? Ih, você viu o que aconteceu? Mas a gente nem viu. A gente fala, mas nem sabe o que está acontecendo. A gente nem entende o que está acontecendo. E Jesus estava mostrando isso. Não tem como levar todo o ensinamento que eu tenho agora, nesse momento. Aos pouquinhos eu vou levando. Eu sou a luz. Era como se ele dissesse assim,
eu sou a luz. Estou no lugar que eu devo estar. E todos aqui à minha volta vão enxergar isso. Vão aprender comigo. Não tenham medo. Não tenham pressa. Vamos aprender juntos. E hoje nós não estamos aqui. Olha quanto tempo depois. Lendo o que Jesus deixou para a gente. E não estamos aqui aprendendo juntos? Hoje eu trago para vocês. Amanhã um outro irmão traz também. E é tão bom isso. É uma coisa que o Espiritismo deixa para a gente como lição, é que a gente aprende sempre, todo dia. E não precisamos ficar preocupados em ganhar diploma de nada. A gente caminha junto. E Jesus quis mostrar isso. Ele como sendo luz, chegando a todos, e nós pegando toda essa luz que ele deixou e espalhando todo esse conhecimento. Vamos divulgar, vamos levar para todo mundo conhece. Quem precisar, vamos estar aqui para esclarecer. Dá-se, continua Kardec, dá-se com os homens, em geral, o que se dá em particular com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude, sua maturidade. Quem aqui não é saudoso? Ah, quando eu era mais jovem. Eu sou jovem, tá, gente? Mas quando eu era criança, pequenininha, era tão bom, era tudo mais simples. A única coisa que eu tinha que me preocupar era tirar nota boa na escola. Então, a humanidade precisa dessas fases. A infância, a juventude, a maturidade, tudo ao seu tempo. Cada coisa tem que vir na época própria. Já repararam que quando a gente pula etapas, a gente na maturidade às vezes se frustra? Nos tornamos adultos, que falta algo. Então a gente tem que se pensar sempre nisso, não vamos pular etapas. Assim é o conhecimento evangélico. Um alcança mais rápido, outro mais devagarinho. Não precisamos impor a ninguém alcançar a luz na mesma rapidez que o outro. Podemos esperar cada um no seu passinho. O importante é seguir. E aqui? Cada coisa tem que vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina. Mas o que a prudência manda calar, momentaneamente, cedo ou tarde, será descoberto. Porque chegamos a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Pesa-lhes a obscuridade. Tem pessoas que dormem no escuro total. Precisam disso. E tem pessoas que não. Um dia a gente vive no oculto. Vamos dizer assim. Não queremos saber de nada agora, ainda não é tempo, uma hora eu chego lá. Mas isso cansa. Todo mundo está burburinando ali. O que está acontecendo ali? Ah, estão aprendendo o evangelho. Ah, porque no evangelho... Ah, eu vou lá dar uma olhada. Chega para mim também. Eu quero isso. É uma coisa que nasce conosco, esse conhecimento. Essa vontade. E ele explica que uma hora pesa-lhes a obscuridade. Pesa, não quero mais. Quero a luz. Quero algo legal. E tendo-lhes Deus outorgado a inteligência para compreender e se guiarem por entre as coisas da terra e do céu, eles tratam de raciocinar sobre a sua fé. É então que não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, visto que sem a luz da razão desfalece a fé. Está lá no capítulo 19, item 7, aqui do Evangelho. Razão é a fé com razão.
E pouco a pouco a luz chegará a todos, porque nós temos, é nosso. Temos essa sede de conhecimento, principalmente para o bem comum. Não devemos ter medo ou guardar para nós este conhecimento. E as verdades serão reveladas de acordo com a evolução da humanidade. Simples. Nós temos o livre-arbítrio, nós usamos a razão. Nossa fé é dentro da razão. A doutrina espírita, ela caminha com a ciência, ela é filosófica, estamos aqui filosofando, estamos aqui trocando ideias. E é isso que impulsiona o progresso. Não é fantasia, é realidade. Aí, a gente encerra aqui. Aqui fica para a próxima semana, a gente continuar esse capítulo. E eu vou trazer uma historinha, não é uma história, é uma historinha da introdução desse livro aqui, ó. Pontos e Contos do Espírito Irmão X e psicografado por Francisco Cândido Xavier. É uma introdução rapidazinha, que tem uma historinha bem legal no final. Conta-nos, Longfellow, a história de um monge que passou muitos anos rogando uma visão do Cristo. Certa manhã, quando orava, viu Jesus ao seu lado e caiu de joelhos em jubilosa adoração. No mesmo instante, o sino do convento derramou-se em significativas badaladas. Era a hora de socorrer os doentes e aflitos à porta da casa e naquele momento o trabalho lhe pertencia. O clérigo relutou. Jesus estava ali, eu pedi tanto. Mas, com imenso esforço, levantou-se e foi cumprir as obrigações que lhe competiam. Serviu pacientemente ao povo no grande portão do mosteiro, não obstante amargurado por haver interrompido a indefinível contemplação de Jesus. Deixei Jesus lá no meu quarto, mas eu tinha que trabalhar, eu tinha que vir aqui. Voltando, porém, à cela, após o dever cumprido, ó maravilha! Chorando e rindo de alegria, observou que o Senhor o aguardava no cubículo e, ajoelhando-se de novo no êxtase que o possuía, viu o mestre que lhe disse bondoso: se houvesses permanecido aqui, eu teria fugido. E assim, de nossa parte, dentro do que nos cabe hoje em dia e no que é mais bonito que possa brotar em nós, nessa historinha, a gente pode tirar de todo esse capítulo e essa historinha para fechar, que façamos o que Jesus pediu, brilhar a nossa luz. E façamos que essa luz possa trazer o bem e o consolo da doutrina espírita. E essa luz alcance mais e mais irmãos necessitados, como nós um dia. Muito obrigada por mais essa manhã com vocês. Muita paz a todos. Irmãos, que a gente continue em sintonia com o nosso Mestre Jesus, imaginando ele a cuidar de todos nós, a envolvendo aquela vida toda no mas assim, aqui estamos a te pedir que chuvas de bênçãos, Senhor, possam estar caindo sobre todos nós. Cada necessidade aqui, física e espiritual, que o Senhor pode estar assistindo, porque o Senhor sabe o que passa nos corações. As necessidades de que trazemos aqui, envolvam o Senhor com fluidos salutares. Esses fluidos possam mover e circular pelos nossos corpos físicos, pelas nossas células, pelos nossos sinais, envolvendo a cada parte, Senhor, nos cuidando fisicamente, assim pela vontade de Deus, mas nos fortificando espiritualmente, no espírito da nossa vida, nos dando força para conseguir e para continuar no nosso caminho, na nossa jornada. Envolva, Senhor, todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que nesse momento os corações graças, sabemos que te agradecemos mais uma manhã
maravilhosa de estudo que só precisa se falar em nossos corações, mas que a gente possa levar afora, exemplificando o seu Evangelho de luz e de amor a todos aqueles que estão ao nosso redor. Envolva o planeta todo com a sua paz, com o seu amor, e que os nossos corações nesse momento seja só gratidão. Obrigado por tudo, que assim seja. Boa semana a todos, bom Deus. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Não é mais obrigatório o uso de máscara, sendo opcional. Não deverão comparecer pessoas com febre ou quaisquer sintomas de resfriado ou gripe. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos 2022, presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita, a partir dos 22 anos. Presencial, aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos. Presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família. Presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis. Aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Jesus. Está em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vacinar-se é um ato de amor ao próximo e a si mesmo. Vacine-se. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz, Rua General Olímpio, 607, Santa Cruz, Rio de Janeiro, RJ. Telefone 21 3395 0509.